dia, terça-feira. Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um vídeo de Doses de Alto Amor. E me conta como é que tem sido a experiência de todos os dias receber esse conteúdo. Você já tem percebido alguma transformação? Faz aqui um comentário nesse vídeo para que eu possa ter esse feedback, para que eu possa saber também como é que tem impactado na sua vida. E no Doses hoje vamos conversar sobre os pesos que a vida me entrega. Na nossa vida, gente, nos deparamos com diversas situações e que ela nos exige funções, às vezes antes não experimentadas. Algumas vezes nos mostram algo que não reconhecíamos, em outras uma atribuição para uma vivência no momento. Então, as situações na pluralidade da vida, das vivências, em alguns momentos elas nos exigem que precisemos ter atribuições que antes a gente nunca teve ou que a gente nem reconhecia que seria capaz, de realizar. E em outras, uma exigência do momento, mas que a gente acaba por vestir essa atribuição e ficar o resto da vida, dos dias com ela, sem a gente se perguntar. Então, será que a gente carrega um peso que não mais dialoga com o momento presente, mas que a gente não consegue mais se ver sem? Do que é que você está falando, Aldo? Para mim está meio confuso. Então, o peso de dar conta de tudo sozinho, o peso de não pedir ajuda para não parecer ser fraco, o peso de não falar sobre sentimentos para não ser criticada, o peso de minimizar seus esforços, o peso da comparação. Então, em algum momento a gente recebeu essa fala na nossa vida, em algum momento a gente precisou ser muito forte para aquela vivência, mas que hoje você não precisa mais, levar esse peso, esse fardo, mas que você continua levando. Então, qual o peso que colocaram em você e você ainda carrega? Então, hoje vamos reconhecer qual é esse peso e vamos decidir nos desfazer disso que a gente está levando. Então, a necessidade de ser perfeito, a necessidade de ser bonzinho, a necessidade de fazer sempre tudo por todo mundo, a necessidade de não parecer que está querendo demais, que está desejando demais. Então, qual é a necessidade que eu tenho, o peso que eu tenho carregado em mim, que não tem deixado que eu seja eu, que me impede de me expressar da forma que eu sou, na minha essência. Às vezes a gente vai esquecendo para não ser mal interpretado, para não ser mal visto. E a gente leva esse peso porque a gente não para pensar o porquê eu ainda estou com esse comportamento, Então, a afirmação para o dia de hoje é: a vida pode ser leve quando eu reconheço a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Então, respira fundo. Traz presença para esse momento, como eu sempre peço. Então, repete a afirmação para o dia de hoje. A vida pode ser leve quando reconheço a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. A vida pode ser leve quando reconheço a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. E não provar nada a ninguém não é sinônimo de não ter empatia, de não ser altruísta, de poder ajudar, mas reconhecer os fardos que a gente tem carregado, que tem soado como autopunição, como você precisa sofrer, você precisa sempre fazer mais do que os outros, você precisa se apresentar dessa forma, quando muitas vezes a gente não precisa. Então, reconhecer quais os papéis na minha vida, quais as funções que eu preciso ter e aquelas que eu tenho levado como uma carga, como uma autopunição, ou que eu tenho perpetuado uma situação que era do passado, que hoje não tem mais a necessidade de estar no nosso presente. Então, quando reconhecer, não fica com raiva de você, Se parabeniza por ter tido essa luz e se desfaz desse peso. Sente a liberdade de que é poder se expressar com a sua autenticidade. E, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada por tua presença. Deixa tua curtida aqui. E amanhã estaremos aqui novamente. Tchauzinho e até mais.